Olá, querido internauta, que alegria mais uma vez estar com você aqui no programa Jovens que Rezam. Você está assistindo a TV Mais de Deus. Eu sou Marquinho e hoje é o Jovens que Rezam especial, porque eu estou do lado dessa fofurinha aqui, a Manuela do Ministério Mais de Deus, que tem nos ajudado também, graças a Deus, né? Olá, Manu, tudo bem? Oi, tudo bom? Joia. Tudo certo, graças a Deus. O tema de hoje, eu trouxe a Manu aqui pra gente falar um pouco sobre mulheres de Deus. E eu acho que eu não errei na escolha. Espero que não, né, Marquinhos? De trazer aqui você para falar do assunto mulheres de Deus, né? Manu, você teve, eu acredito que você tenha tido 2 conversões, certo? Certo. Da jovem que não ia na igreja para a jovem que foi para a igreja, né? Aquela coisa que nem o padre Paulo Ricardo diz, né? Mais ou menos, Mais ou menos, né? E você, numa época pra cá, você teve uma segunda decolagem na sua fé. Quer dizer, deixou de ser uma conversão medíocre. Essa palavra medíocre ela é um pouco pesada, assim, né? Mas o significado de medíocre é mediano. Exatamente. É daí que vem a palavra medíocre, né? Uma conversão mais ou menos para uma mulher quente na fé, cheia de Deus. Como que foi isso? Bom, eu sempre fui católica, né? Sempre frequentei as missas na igreja. Com a minha família, minha mãe sempre me incentivou bastante, sempre rezei bastante. Mas assim, não conhecia a palavra de Deus, não lia a Bíblia, não vivia realmente os 10 mandamentos, né? Como o padre fala, que eu não era radical, né? Nesse sentido. E aí eu fui convidada a fazer um retiro da minha paróquia, a paróquia Maria Mãe de Deus. E aí eu fiz esse retiro. Não foi lá que eu me conheci Jesus, não foi lá que eu me converti, mas eu falo que minha conversão foi aos poucos, né? Porque Jesus, ele me conquistou um pouquinho lá e eu comecei a frequentar. E a gente deu um nome ao grupo, né? Que é o Jupan. Aí eu trouxe a blusa aqui pra mostrar. Mostra pra gente. Faço parte dessa família Aí, Jupan. linda. E aí eu comecei a frequentar. E faz 2 anos, né, que o grupo existe. E assim, a minha conversão, eu fui buscando aos poucos, né? Eu comecei a frequentar outros lugares, comecei a frequentar grupos de orações, comecei a me interessar, porque eu estava à frente do grupo, né? E isso me cobrava muito, eu me cobrava muito. Eu precisava, né, não era o que eu buscava para eles, mas eu precisava de alguma coisa a mais. E assim, Jesus foi me conquistando aos poucos, né? Eu não sabia, nunca tinha ido numa adoração, não sabia, assim, adorar o Santíssimo Sacramento. Fui num grupo de oração, a primeira adoração que eu fui. E lá eu me apaixonei por Jesus, né? Lá, muitas pessoas às vezes se convertem e tem um momento lá, vê Jesus e lá é a conversão. A minha não, a minha Jesus foi me chamando de pouquinho em pouquinho, sabe? Assim, num encontro, num retiro, numa canção, e aí eu fui. Aí não saí mais da igreja. Glória a Deus. Para quem não sabe, numa das nossas noites de adoração, eu falei assim no final, olha, quem gostaria de estar conosco no Mais de Deus, fazer parte, né? Nos procure no final. Aí no final veio ela nos procurar, ela estava na nossa adoração no Mais de Deus. E o que mudou para você no Mais de Deus, no seu grupo? O que é o Mais de Deus para você hoje? Bom, eu não conhecia a renovação carismática, né? Nosso grupo, ele não era, assim, carismático, Jupan. E o Mais de Deus trouxe muito isso pra gente. Porque, assim, eu sinto que os jovens hoje tá muito difícil pra eles se converterem, né? Até os da igreja. Até os da igreja. De grupo de jovens, exatamente. O que é muito triste. É muito difícil isso. E, assim, sem uma coisa mais forte, que é a renovação, não era suficiente, né? Então, assim, eu precisava disso, eu tinha sede demais. E o meu grupo também, eu sentia isso. E não foi aqui no Mais de Deus que eu encontrei isso. Essa renovação, esse jeito diferente de rezar, que as pessoas falam, né, eu tenho até um professor que fala, tem católico que acha que Deus é surdo. Mas, enfim, né, glória a Deus, né, porque a gente reza assim. Mas, foi até bom eu ter entrado aqui, foi assim, o que tiraram as traves da minha frente e eu fui embora, sabe? Eu decolei, assim, com o Mais de Deus em questão da minha espiritualidade e me ajudou muito, né? Nossas reuniões que a gente tinha aqui no estúdio me ajudaram muito, as adorações, o grupo indo na adoração, a gente conhecia mais a palavra, porque é muito diferente um grupo de jovens para um grupo de oração, pro que você se aprende. E tendo a adoração
ao Santíssimo, Jesus faz curas e milagres lá, que em nenhum lugar acontecia isso com a gente. Foi muito bom. Você estranhou a oração em línguas? Ah, estranhei. Estranhei. A primeira vez que eu escutei, foi no Dom Bosco. A primeira vez que eu fui lá, né? Era um grupo de oração. Lá E o Bim, lá do Dom Bosco, quando ele reza em línguas, ele reza em línguas. Ele reza. Não, mentira. Teve uma vez que a Lari, a gente convidou a Lari para dar um testemunho lá no Jupã, e o Bim foi. Nossa. E aí o Jupã era muito novo. E aí eles foram rezar. E o pessoal do Jupã que estava conduzindo a nossa adoração, e eles rezaram, né, do jeito que a gente reza hoje, só que ninguém nunca tinha escutado o Jupã. O Jupã é um pessoal mais novo. E a gente olhava assim, meu Deus, né, o que está acontecendo? Mas eles não oraram em línguas, eles só rezaram alto, assim. Mas eu estranhei, assim, no começo. Eu fui buscar saber o que era, como que fazia isso. Aí, saindo daqui uma vez... Comprou um dicionário. Aí nem tanto. Mas uma vez, eu saindo daqui da reunião, o Bim foi me deixar em casa. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, Bim, né, como que é essa oração em línguas? Eu quero muito aprender, né? Eu quero muito rezar em línguas, eu acho muito bonito. Eu acho que, às vezes, me faltam as palavras, né? E aí, a primeira vez que eu orei em línguas, eu tava no retiro de carnaval lá na Maria Peregrina. E eu tava sozinha na capela com a Lari. E aí o Max, né, que é lá da escola, ele falou assim que a oração em línguas era quando a gente não tinha mais o que falar para Jesus, né? Era a oração mais sincera, que a gente já não tinha mais palavras de amor para falar para ele, e era o que a gente falava. E ele entendia o que a gente estava falando. E foi lá que o Espírito Santo falou por mim, que eu parei de estranhar assim e comecei a orar. Glória a Deus. Não se arrepende? Não, nenhum. Louvado seja Deus. E a gente sabe que isso trouxe mudanças não só no seu jeito de rezar. Você mudou. Você mudou. Mudei. Certo? Mudei. Você mudou seus conceitos sobre vida, namoro, família. Hoje, para você namorar, você arrumar um namorado, qual que é o critério hoje? O que esse homem tem que ter? Um camarão amarelo? Não. Não? Não. Tem que ser de Deus, né? Eu acho que isso é fundamental porque a gente vai compartilhar das mesmas coisas, né? E assim, o que eu fico muito triste hoje em dia é que o que me mudou, né, depois que eu entrei pra igreja, assim, né? Depois que eu me converti, essa segunda decolagem, como fala o padre, depois que... O que eu fico muito triste é que algumas não, várias meninas, elas dependem de namorado. Isso é muito triste, você depender de uma pessoa, entendeu? E eu, graças a Deus, eu aprendi a colocar toda a minha dependência em Deus. Então, eu não dependo de homem, não dependo de amigos, eu dependo de Deus. E eu acho que isso é o mais importante. E é isso que falta. Até namoros santos, às vezes as pessoas colocam o namorado acima de Deus, né? Colocam, eu amo, chegam a amar o namorado mais que Deus. Isso, pra mim, é errado. Isso não... Jesus nos criou, né? Que veio aqui, nos salvou, quer dizer, veio aqui pra Terra. Deus nos criou, nos deu esse namorado e eu vou amar mais meu namorado do que Deus. E eu acho, assim, que pra mim, né, pros meus conceitos... Tem que ser uma pessoa que primeiro te respeite, né? Tem que ser Vai anotando. Tem que ser uma pessoa que te respeite muito, que te apoie, né? Na igreja, para as meninas que estão na igreja ou para os meninos, que te apoie, que caminhe junto com você, né? Porque é muito difícil você namorar e viver a vida da igreja separada da vida do namoro. Eu acho que tem que ser um namoro santo, sim, tem que viver a castidade, sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental para um católico. Olha, depois eu vou pedir para o Carlos Renato colocar, ele vai colocar agora no ar, uma foto sua que eu acho linda no Facebook. Você não é uma mulher que se veste apelativamente, como hoje tem acontecido, né? Eu nunca vi você de decote, de mini saia, seja dentro ou fora da igreja. Mas mesmo assim você é paquerada, é ou não é? Sou. Esse vídeo foi para deixar a Manu vermelha mesmo. Meninas, não precisa, certo? Não precisa mostrar tudo de fora. Eu acho que mudou muitas coisas, sabe? Eu tava vendo algumas fotos de meninas na internet, no Facebook. É uma posição que elas fazem para tirar foto, é a posição de defecar em banheiro público. Você já viu? Fica assim, ó. Gente, não precisa, para mostrar, eu tenho curvas. Gente, não precisa disso. Manu, acho que você não tem nem sossego na internet. O pessoal deve te encher as paciência. Quer dizer, não precisa apelar, gente. Não, sabe?
Louvado seja Deus pela vida da Manu, que está aqui. Amém. Que anseia ser feliz afetivamente, né? Que Deus possa te dar essa felicidade. Amém. Porque você está buscando da maneira correta, né? E também profissionalmente, você quer prosseguir, fazer uma faculdade, sim? Sim. O que você quer fazer? Eu quero fazer Direito, né? Estou estudando para prestar agora no final do ano vestibular. E seja o que Deus quiser, né? Eu não sei se eu vou passar esse ano, mas eu quero... Sim, eu tô com medo também de viver a vida de faculdade, né? De universidade, porque eu vou sair de casa. E quem faz faculdade sabe o que eu tô falando, né? É muito difícil para quem vive a igreja, viver a igreja na faculdade. Já foi difícil para mim esse ano, mas tô tentando. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano. Se eu vou passar, se eu não vou... Como é que é viver agora? A gente falou namoro, faculdade, família. É difícil você viver tudo que você aprende no Mais de Deus, na igreja, dentro de casa, no relacionamento com os pais. Como que é? Às vezes é até engraçado. Algumas pessoas do Chupã, quando eu coordenava o grupo, falavam assim pra mim, ai, Manu, me ensina, né? Porque eu sempre vejo você sorrindo, você tem uma relação ótima com a tua mãe, com a tua irmã, você nunca tá triste, então você não sofre, né? Então, às vezes as pessoas olhavam assim, alguns amigos mesmo, assim, algumas pessoas, como se eu não tivesse problema dentro de casa. E é muito pelo contrário, né? Eu acho que existe família que não tenha problema. É muito difícil, sim, eu trazer as coisas que eu aprendo para dentro de casa, porque eu sou muito impaciente. Às vezes, dentro da minha casa, às vezes, com os meus pais, eu sou muito sem paciência. E isso, eu me cobro muito, mas eu também peco muito nisso, sabe? Não tenho... E é difícil ter uma relação, porque quando eu me converti, né, é até engraçado isso, eu achava que todo mundo estava convertido, né? Que os meus amigos estavam convertidos, que minha família inteira estava convertida, e não é assim. Né? O que eu vivia, meu pai não estava vivendo, a minha mãe não estava vivendo, minha irmã vivia de uma maneira diferente. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema com os meus pais, né? Nenhum tipo de conflito, assim, sério, mas eles sempre me educaram, assim, foram sempre rígidos na minha educação, nunca me deram asas e falaram, sai voando por aí, sempre tive horário para tudo, como eu ia sair de casa, meu pai, as roupas que eu saio de casa também, ele sempre dava uns palpites, estava muito curto, ele mandava eu trocar, sempre foi um pai ciumento. Mas, assim, minha mãe sempre colocou Deus em primeiro lugar, minha mãe e meu pai em casa. Então, isso é que o fortaleceu. Por mais que a gente passe por problemas, às vezes brigas, por problemas financeiros, a nossa estrutura sempre foi Deus, né? O nosso alicerce sempre foi Jesus. Então, isso é o que sustenta a nossa casa hoje. Então, pode passar quantas tempestades foram que Jesus não vai deixar desabar tudo. Tá, seus pais foram, de uma certa forma, um pouco rígidos, mas você não deixou de gostar deles. Não. Por causa disso. Porque rola muito o medo do pai dizer não pra filha. Minha filha não vai mais gostar de mim. Né? Tem aquele... Eu tô preocupado com isso. Sabe, não precisa de forma alguma. Eu falo isso que a minha esposa é professora e ela é uma das mais rígidas da escola e os alunos são apaixonados por ela. Então, a educação nunca vai trazer, se você souber, claro, educar de uma maneira sadia, nunca vai trazer ódio do jovem com relação a você, né? De forma alguma. Balada. E aí? Balada. Bom, eu vou. Quer dizer, agora eu não tô indo muito por causa dos estudos, né? Que é muito difícil conciliar igreja, estudo e Jupã e tudo, mas não tô saindo muito. Mas assim, ó, antes de eu me converter, como eu tive uma educação muito boa, eu nunca fui de sair, de beber todas e de ficar com todo mundo, né? Minha mãe sempre me ensinou direitinho, mas minha cabeça mudou muito depois que eu entrei pra igreja em relação a isso. Então, assim, às vezes eu evito de ir em alguns lugares, não por medo, né, vai ter uma festa, um show, e eu não vou porque, olha, vão olhar a Manuela lá, e olha, a Manuela é do Jupã e tá aqui. Não por isso, mas porque às vezes eu não me sinto bem em determinados lugares, né? É muito ruim pra gente que conhece Deus, que vê como a vida é melhor do lado dele, e você vê essas tristezas por aí, de meninos jogados na sarjeta e bêbados, e meninas beijando vários numa mesma noite. Mas assim, uma coisa que eu aprendi é que não é difícil você ser jovem e buscar a santidade. Então eu continuo saindo com as minhas amigas, continuo dançando com elas, continuo brincando e, sim, tendo todos os tipos de assunto. Não deixei de ser jovem por causa disso, sabe? Mas tem certas situações que eu até me afasto, porque eu já não me sinto bem, quando às vezes em churrasco,
As pessoas, às vezes, eles estão exagerando muito, né? Os jovens hoje em dia, e bebem muito, e fumam muito, e usam drogas, e você vê aquilo acontecer, né? E aí você não se sente bem, porque você sabe que é errado, e eu procuro me afastar um pouco disso. Até para não facilitar alguma coisa, sabe? Para eu não estar perto de coisas assim. Mas não deixei de sair por causa... Ah, e ela se converteu e deixou de sair. Muito pelo contrário. Nossa, Deus seja louvado. Gente, espero que esse momento perto da Manu, essa mulher que lembra muito para mim a pessoa de Nossa Senhora, já disse isso para você. Ai, quem me dera, Marquinhos. Tenha ajudado você, em especial você, menina, que está agora assistindo a internet, o programa Jovens que Rezam. Esteja conosco, venha no Mais de Deus, uma vez por mês, estamos na Menino Jesus de Praga, adorando, rezando. A Manu tá lá, né? A Manu em breve vai estar pregando no Mais de Deus, viu? Vocês aguardem que ela vai estar pregando em breve pra gente, rezando conosco lá. E eu quero, Manu, que você deixe uma mensagem para os jovens, aquilo que vem no teu coração agora. O que você quer dizer para quem está assistindo Jovens que Rezam agora? Bom, eu queria falar que nunca é tarde, né, pra gente buscar Jesus. Nunca, eu não tenho mais jeito na minha vida, eu acho que isso não existe. E eu acho que a gente precisa, que vocês, nós jovens, a gente precisa depositar a nossa fé em Deus. Porque Ele não vai decepcionar você, um namorado pode te decepcionar, uma namorada, seus pais, seus amigos, porque nós erramos e somos humanos, né? Mas Jesus não. Ele se tornou meu melhor amigo faz 3 anos e eu nunca fui decepcionada por ele. Então eu acho assim, chega dessa vida, né, que o Marquinhos falou, de coisas que não acrescentam, coisas que no momento a gente é feliz, no momento isso te dá uma sensação boa, mas depois isso passa. E Jesus não, Jesus tem essa sensação boa pro resto da sua vida, a partir do momento que você fica face a face com Ele. Então não perca essa oportunidade de ficar face a face com Ele. Lugar é que não falta aqui em Rio Preto, para você ir numa igreja, para você começar a participar de um grupo de jovens ou do Mais de Deus. Lá é uma bênção. Eu tenho certeza que Jesus tem muito plano na vida de você, muitos planos, né, para realizar na vida de cada um de vocês. É isso. Beleza, gente. Muito obrigado. E eu espero que você tenha gostado desse programa Mulheres de Deus, que foi o tema de hoje. Deus abençoe. Dá um tchauzinho, Manu. Tchau, gente. Até o próximo Jovens que Rezam. Tchau, gente. Tchau.